Vamos encerrar então aqui definitivamente o capítulo de sistemas lineares, matrizes de sistemas lineares. Foram 6 vídeos que suponho que condensaram e explicaram mais ou menos o que é que era suposto saber-se a nível do ensino médio. Este livro, não me canso de elogiar este livro, é raro encontrar nesta altura livros com tanta qualidade. Este autor, o Gelson Niesi, parece com muita frequência, sempre ligado à qualidade. Diria que falta aqui um bocadinho de exercícios para concurso, mas isso provavelmente encontrarão noutros livros complementares. Portanto, falta aqui umas horas mais de exercícios para ITA, para academias militares, até mesmo para vestibulares de universidades de qualidade. De qualquer forma, exceção feita a isso, e não se pode estar a fazer uma grande crítica em relação a isso, porque não ficava um livro gigantesco. Portanto, falta mais exercícios mais difíceis para concursos de alta qualidade, de alto nível. Exceção feita a isso, não é comum encontrar a nível do ensino médio tanta qualidade em matrizes e sistemas, que é uma coisa que normalmente ou não é dada ou é deixada ficar pelo 8º ano do ensino fundamental e não é reabordado no ensino médio, ou não é feito com tanta qualidade. Isto mostra muitas coisas, e uma das coisas que mostra é que o ensino não tem por que ser pior, ter menos qualidade, apesar de tudo. E depende muito das pessoas, de quem trabalha, quer professores, quer alunos, o ensino ter ou não ter qualidade. Portanto, deixar de mimimi, deixar de responsabilizar os outros por aquilo que nos acontece e passarmos a ser nós responsáveis por aquilo que nos acontece, porque, na verdade, é a regra de ouro. Nós somos o timoneiro do nosso barco e, portanto, o bom e o mau que nos acontece, em geral, é, sobretudo, responsabilidade, sobretudo nossa. E aqui, a nível dos sistemas e matrizes e sistemas, acho que é possível fazer um bom trabalho recorrendo a este livro e, claro, com algum conhecimento, e os alunos, sobretudo, a trabalharem bastante, fazendo exercícios. O que é que ficou por ver no último vídeo? Ficou praticamente tudo visto, mesmo os complementos, portanto, o método de escalonamento, aquele método estranho que é colocar um pivô, eliminar tudo abaixo, novo pivô, eliminar tudo abaixo, novo pivô, e por aí fora a matriz ficar em escadinha, portanto escalonada, e depois de escalonada, como viram, a resolução é muito fácil. Ficou então por ver sistemas homogéneos e recordar determinantes e como se calcula determinantes. Determinantes são uma ferramenta de auxílio para tomar decisões em relação ao sistema. Por exemplo, para saber se um sistema é possível, se é indeterminado. Há determinadas situações, vamos ver aqui nos sistemas homogéneos, que os sistemas possíveis e determinados são sem interesse. Os sistemas homogéneos que sejam possíveis e determinados não têm interesse nenhum. E, portanto, se o determinante for diferente de zero, e esta é a regra, eu vou escrevê-la aqui, há outras coisas que se pode fazer, mas esta certamente é a mais importante, é que se o determinante for diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Então, pegam na matriz do sistema, o sistema pode ser escrito AX igual a B, em que A é uma matriz, é a matriz do sistema, X são as variáveis alinhadas e B é o termo independente. Calculo o determinante de A. Se o determinante de A for diferente de zero, automaticamente o sistema é possível e determinado. Se o determinante for igual a zero, aí é que há duas possibilidades. Ou o sistema é possível, mas indeterminado, ou então o sistema é impossível. O que é que vai fazer a diferença? É o B, não é? Para alguns Bs, e a gata destruir o material, para alguns Bs,
o sistema vai ser possível e indeterminado, para outros Bs o sistema vai ser impossível. Portanto, quem decide aqui é o B. Depende do B que vocês tiverem do problema, e numas situações o sistema será impossível, noutras o sistema será possível e indeterminado. Muito bem. Então, recordando como é que se calculam determinantes, basicamente, no ensino médio, nós vemos determinantes 2 por 2 e 3 por 3, ou seja, sistemas de duas variáveis, e só se é possível calcular determinantes de sistemas quadrados. Não é possível calcular um determinante de uma matriz 2 por 3. Só há determinantes se a matriz for quadrada. E então, o primeiro caso é trivial. Se a matriz A for igual apenas a uma entrada, o seu determinante é trivialmente essa entrada. A matriz 1 por 1, mas a matriz 1 por 1 é o sistema x igual a 2, por exemplo. Ora, isto não tem interesse nenhum, já está resolvido. É o caso trivial. Depois, se a matriz for 2 por 2, portanto tem A1, A12, A21 e A22, é o produto da diagonal principal, A1 vezes A22, este vezes este, menos este vezes este. Ou seja, A12 vezes A21. Portanto, diagonal principal multiplicada em positivo, e a diagonal secundária também multiplicada em negativo. Fácil. Basta fazer alguns exercícios, 2 ou 3 exercícios, e isto nunca mais se esquece. Fica para o resto da vida. Normalmente os alunos não têm nenhuma dificuldade em calcular determinantes 2 por 2. Onde começam a surgir dificuldades? Mas há uma técnica que facilita bastante, é nas matrizes 3 por 3. Na matriz 3 por 3, ela, portanto, vai ser A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Facilita muito, eu não gosto, mas facilita muito. Ou seja, começamos da mesma maneira. A ideia é mais ou menos a mesma. É a diagonal principal, só que agora vão ser... eu aqui vou substituir o parêntese curvo, o colchete. Colchete? Sim, colchete. O colchete é que em português de Portugal não se diz colchete, diz parênteses reto. Este parêntese era o parêntese reto. Então vamos passar para determinante de A, determinante de A, determinante de A, que é a escrita tradicional, colocar o A como as barras verticais, não para representar a matriz, mas sim para representar o determinante. Tanto desta maneira como desta é a mesma coisa. Escrever isto ou escrever isto é a mesma coisa. O A com as duas barras significa determinante de A. Então, neste caso, 3 por 3, isto é a parte positiva, ou seja, A11, A22, A33, o produto da diagonal principal, A22, A33, e na parte negativa, mesma coisa. Parte negativa é esta. Menos A13, A22, A31. Agora, há mais diagonais. Há mais uma diagonal aqui, só que ficava, reparem, isto ficava a faltar um elemento aqui e há mais outra diagonal aqui. Então vamos completar com mais estas colunas. Portanto, vamos ampliar a matriz, começando novamente a escrever a matriz. A1, A12, A21, A22, A31
e A, 3, 2. E agora já dá para completar a diagonal, as duas diagonais, ou seja, vai ser mais estes, menos, agora é menos este, será novamente menos este, e novamente menos este. Ora bem, como isto é tudo negativo, é comum colocar um parêntese e o sinal de mais. Ou seja, somar os 3 positivos, somar os 3 negativos e fazer uma coisa menos a outra. Isto é técnica de uma matriz 3x3. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, substituindo por valores, para ver um exemplo concreto. Por exemplo, menos 2. Determinante da matriz que só tem entrada menos 2 é menos 2. Não confundir com o módulo. Isto não é o módulo. Isto é o determinante da matriz que tem uma só entrada, menos 2. Por isso nem se costuma fazer o caso 1 por 1, para não confundir. Não vale a pena estar a colocar aqui para chatear. Aqui, por exemplo, 1, 2, menos 4, ficava 1 vezes menos 4, que dá menos 4, 1 vezes menos 4, menos 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Eu vou escrever aqui completo. 1 vezes menos 4, menos 2 vezes menos 2. 1 vezes menos 4, menos, porque é a diagonal secundária, 2 vezes menos 2. Ou seja, menos 4 e aqui mais 4. Ou seja, 0. Portanto, o determinante desta matriz é 0. Aqui, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0. É muito 0. Eu gosto de zeros porque facilita as contas, não é? E aqui vou escrever 1, 2, novamente. Escrevendo 1, 2, novamente. Agora, a diagonal principal é fácil. 1 vezes 1 vezes 2. 1 vezes 1 vezes 2. 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. A parte negativa, menos 3 vezes 1 vezes 0. 3 vezes 1 vezes 0. Ou seja, 0. Por acaso, colocar zeros, que quando se está a explicar, nem é muito feliz. Vou colocar aqui um 4. Vou colocar aqui um 3 e aqui outro 3. Espero que as contas não fiquem muito grandes. Repetindo. 4 vezes 1 vezes 2, 8. Menos 3 vezes 1 vezes 3, 9. E já temos a diagonal principal e a diagonal secundária. Mas ampliamos a matriz 4, 3, 3, 2, 1, 1 e construímos aqui uma segunda diagonal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E outra, 3 vezes 3 vezes 1, 9. Diagonal secundária. Já está. 3 vezes 1 vezes 3. Agora falta 4 vezes 2 vezes 1, 8. E 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Mais 12. Atenção que é tudo negativo e por isso coloquei o sinal de fora que distribui por eles todos. Não é? O sinal de probabilidade distributiva. Menos 9, menos 8, menos 12. Igual a... Ora, 8 e 12, 20, 29. E aqui 9 e 8, 17. 17, 27, 29. Ou seja, determinante 0. Estas duas matrizes têm ambas determinante 0. Quer dizer que os sistemas gerados, se elas fossem matrizes de um sistema, esses sistemas ou eram possíveis e indeterminados ou eram impossíveis. Possíveis e determinados é que não eram de certeza. Porquê? Porque a razão de ser, se olharem para aqui,
as últimas duas linhas são iguais, portanto, na verdade, é como se não existisse a informação da terceira linha, só temos duas equações, temos três variáveis, tem que haver uma variável livre. E, finalmente, uma aplicação para isto são os chamados sistemas homogéneos. Os sistemas homogéneos, o que é que têm de curioso? Eles nunca são impossíveis. O que parece ser uma coisa boa, na verdade é uma coisa ruim. Sistemas homogéneos nunca são impossíveis. Então, como é que nós fazemos que um sistema nunca seja impossível? Como é que eu faria um sistema que garantidamente nunca era impossível? Pois bem, bastava colocar o termo independente igual a zero. Bastava colocar o termo independente igual a zero. Então, o sistema diz homogéneo, por definição, o sistema AX igual a B, atenção que o X é as variáveis todas, é homogéneo se e só se o B for igual a zero. Então, qual é que é a sina destes sistemas? Um exemplo. Por exemplo, pegar no exemplo do livro. Por exemplo, 4x mais 3y, 4x mais 3y, 3x mais 2y e, claro, 0, 0. O termo independente é 0. Ora bem, este sistema é sempre possível. Estão a ver uma solução, parem o vídeo e pensem numa solução para este sistema, sem fazer contas. Qual é que seria uma solução? Portanto, vou ter que escrever um par ordenado, um valor para x e um valor para y, que sejam solução deste sistema de imediato. Encontraram? 0 e 0. Se x for igual a 0, vejam, se x for igual a 0, fica 4 vezes 0, que é 0, mais 3 vezes 0, que é 0, é lógico que é igual a 0. E aqui 3 vezes 0, 2 vezes 0, 0. Portanto, solução para o sistema. Eu só não sei se é a única solução. Portanto, normalmente, quando se está a resolver um sistema homogéneo, isto não tem interesse nenhum. Nem sequer íamos trabalhar, não é? Esta solução já sabemos à partida que o sistema tem. Então o que é que seria interessante? Seria interessante que este sistema, em vez de ter uma solução, tivesse mais soluções. Porque pode ter mais, não é? Possível já é, mas pode ser indeterminado. Vamos olhar para o determinante dele. 4, 3, 3, 2. Isto seria o determinante dele. Então quanto é que dá? 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. Ora, 8 menos 9 é igual a menos 1. Menos 1 é diferente de 0. Então, olhando para o determinante deste sistema, eu sei imediatamente que o sistema é possível e determinado. Porque o determinante é diferente de 0. Ora, se o sistema é possível e determinado, eu posso fechar esta chave. Eu já sei que a única solução é a chamada solução trivial. Chama-se solução trivial. Trivial, vulgar, não é? É a solução que todo mundo sabe que estes sistemas têm e não tem interesse nenhum, em geral, dos problemas que estamos a resolver. Todo mundo sabe que isto é a solução. Se só tiver esta solução, não tem interesse. Não tem interesse, porque era precisamente aquilo, sei lá, vocês estão a imaginar, vocês estão a trabalhar com duas variáveis. Saber quando é que o Covid acaba, não é? O Covid acaba quando houver 0 pessoas a falecer e 0 pessoas infectadas. É lógico. Se só tiver uma solução, não está resolvido o problema. Porque no princípio, quando começam a contar o tempo, é lógico que havia 0, 0. Normalmente, quando se começa a contar o tempo, eu costumava dar o exemplo do acidente. Se vocês têm o velocímetro da vossa viatura a 0, o velocímetro da vossa viatura a 0, não vão ter um acidente, mas imagine que têm um acidente. O velocímetro está a 0, quer quando vocês saem da garagem, quer quando têm o acidente. Quando o carro parou no acidente. Portanto, o velocímetro a 0, no momento inicial, ou o caso inicial 0, 0, é típico. O que nós queremos saber é o depois. Quando é que tempo é que vai ser necessário para voltar a 0, 0.
E, portanto, não se me expliquei bem, acho que não me expliquei bem, depois na prática vocês vão ver que as soluções triviais são um problema em vez de serem uma solução. Porque se o sistema só tiver a solução trivial, como é este caso, isto não tem interesse nenhum. Estão a entender a ideia? Se não entenderam, azar o vosso e azar o meu, que não consegui explicar. Mas só a prática é que mostra até que ponto é que estas soluções triviais são soluções sem interesse. Portanto, vamos à procura, isso sim, de soluções não triviais. Portanto, se o sistema fosse de determinante igual a zero, e eu para colocar este determinante igual a zero precisava, por exemplo, de colocar aqui, ora aqui 4 vezes 2, 8, vou colocar aqui um 2, será? Para dar 8 é impossível. 4 vezes 2, 8. Tem como. Mas vou, por exemplo, colocar aqui um 2, colocar aqui um 4. Assim dá. Então, 4x mais 2y e aqui 2x mais 4y. E agora, este determinante vai ser 8. 4 vezes 2, 8. Menos 8, portanto, é 0. E agora sim, quando eu fosse resolver este sistema, vocês vão dividindo a de baixo por 2, fica x, ou então multiplicando a de baixo por menos 2. Multiplicando a de baixo por menos 2, fica 4x mais 2y igual a 0. E a de baixo multiplicando por menos 2, menos 4x, menos 8y, alguém se enganou aqui, não era isto que eu queria, era 4, 2, 4, 2, ok, então é fácil. São a mesma equação, 0 é automaticamente a de baixo, ficamos apenas com 4x mais 2y igual a 0, 0 a de baixo tem que ser, porque para o determinante dar 0, tem que o sistema tornar-se indeterminado ou impossível. Neste caso, nunca se torna impossível, porque uma solução tem sempre. E depois de resolver, vou resolver, por exemplo, em ordem em y. Vem y, passa o 4x para o lado de lá e vem 2x. E não há nada em relação ao x. Portanto, y igual a 2x, não há nada em relação ao x. Portanto, posso dizer que x é igual a t e, neste caso, y é igual a 2t, e a solução passa a ser, a solução deste sistema passa a ser, vão ser indeterminados do tipo t, 2t, com t pertencente a R. Portanto, por exemplo, claro, 0, 0 é a solução, mas, por exemplo, 1, 2 também é a solução. Ou, se não confiam no 1, 2, por exemplo, 3, 6. Porque é sempre T2T, T2T. 3, 6 é a solução, é substituírem. Quando substituímos x por 3 e y por 6, dá x vezes 3, 12. Alguém se enganou aqui. Foi aqui. Menos 2t, porque passa para o lado de lá menos 2x, portanto é 3 menos 6. O x passa para o lado de lá, portanto fica menos 4x. Quando dividimos por 2 dá y igual a menos 2x, portanto t menos 2t. 12 menos 12 igual a 0. E ainda de baixo 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. E agora 2 vezes 6, a mesma coisa, menos 12 igual a 0. Ou seja, 0 igual a 0, 0 igual a 0. Portanto, sistema possível e indeterminado, com um número infinito de soluções, todas do tipo T2T, T2T, T2T. Ok. Podíamos fazer a mesma coisa com sistemas 3x3. Um sistema 3x3 homogéneo é sempre possível. Se o exemplo está aqui, algum exemplo no livro está. Diz aqui, pense nisto. Não é homogéneo este que aqui está. Este pense nisto, que está logo na página 122, não é homogéneo. Um exemplo de um sistema homogéneo 3x3. O exercício 53 fornece exemplos de sistemas homogéneos 3x3. Por exemplo, o D, 53D,
E o 53D é 1, 2 menos 1 igual a 0. 2 menos 1, 3. 2 menos 1, 3 igual a 0. E 4, 3, 1, 4, 3, 1, 0. Sistema homogéneo porquê? Porque é 0, 0, 0 no termo independente. Como é que vamos resolver isto? Podemos experimentar ver o determinante. Vamos ver quanto é que é o determinante. 1, 2, menos 1. 2, menos 1, 3. 4, 3, 1. Acrescento 1, 2, 4. 2 menos 1, 3. E vejo o que é que dá. Então, 1 menos 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E agora, 1, 2, 3. Portanto, menos 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Menos, agora, menos 1, 4 dá 4. 1, 3, 3 dá 9. E 2, 2, 1 dá 4. Ora, menos 1, menos 24, aqui dá 7. 7 para 24 dá 17. Menos 4 e 9, 13. 13 mais 4, 17. Igual a 0. Portanto, este sistema é homogéneo, mas o determinante é igual a 0. Portanto, este sistema vai ter a solução trivial, que é 0, 0, 0, x, y, z, todo igual a 0, mas vai ter mais soluções, porque com determinante igual a 0 o sistema ou é impossível, já não é impossível, porque os sistemas homogéneos nunca são impossíveis, porque 0, 0, 0, 0, 0, 0 é sempre solução. Portanto, este sistema é possível e indeterminado. Como é que se podia resolver isto? Bom, por método de escalonamento, escalonando este sistema e resolvê-lo. Há outras maneiras de resolver, mas essa seria a forma mais fácil de resolver. Por exemplo, com a primeira anulando a segunda, multiplicando por menos 2 a de cima, vem x mais 2y menos z igual a 0. Multiplicando por menos 2, cancela este aqui. Multiplicando por menos 2 dá menos 5y. Multiplicando por menos 2 dá 2z, portanto mais 5z igual a 0. E eu já sei por experiência que esta última vai depois desaparecer, porque tem que desaparecer. Se a última continuasse cá e ficasse aqui com um pivô de z, isto dava um sistema possível e determinado. Tinha pivô, pivô, pivô. Portanto, não vai ter pivô aqui em baixo, nem valia a pena continuar. Não vale a pena continuar em resolução, porque já está praticamente resolvido. Depois de alguns passos, depois de mais alguns passos, aqui podíamos dividir por 5. Dividir esta por 5, vinha x mais 2y menos z igual a 0. Aqui dava y menos z igual a 0. E a última, depois de alguns passos, vai dar 0 igual a 0. 0 igual a 0. E desaparece. Então fica... Obviamente não há pivô para z. Em y vai ser igual a z. E x igual a... Ora, se o y é igual a z, fica 2z menos z, que dá 1z. Então, 2 vezes z menos g. Ora, 2 vezes g menos z dá z. Passa para o lado de lá, menos z. E claro, isto aqui z é livre. Portanto, se eu der o nome t a z, isto é a minha solução. Z é livre. Então, se z é livre, se eu lhe atribuir a letra t, isto vai ser t menos t. E a solução deste sistema, então, é a solução menos t, com t pertencente a R, e está resolvido. Meio estranho a forma de resolver, mas estes sistemas homogéneos facilitam muito as contas, porque como isto é tudo igual a 0, aqui é sempre igual a 0, sempre igual a 0, sempre igual a 0. Aqui é sempre igual a 0. Aqui foi por causa do t
porque o z deu liberdade, o y é igual a z, porque o menos g passa para o lado de lá e, portanto, deu t, t, t. Está certo ou não? Então vamos colocar isto tudo igual a t. Certo? Vamos só conferir, será que está certo? Sim, mas está. O do outro também está. Está tudo certo. Então vamos colocar tudo igual a t. T, 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 t. Então, z igual a t. Portanto, 3t, t. Y é igual a t também. T, t. Como é que era a segunda equação? Era y é menos t. Aqui, t. E agora, o x é igual a menos t. Portanto, menos t. Atenção, x é igual a menos t. Portanto, 2 vezes x dá menos 2t. E aqui dá menos 4t. Ora, reparem. Temos aqui menos t, menos t mais 2t. 0. 0. Aqui, menos 2t menos t dá menos 3t, mais 3t, 0. E aqui 3t com t dá 4t, 4t menos 4t, 0. Quer dizer, qualquer que seja o valor que vocês atribuam a t, qualquer que seja o valor que coloquem em t, isto dá sempre 0, 0, 0. Portanto, efetivamente, menos t, t, t são solução do sistema. Então, tem a solução trivial, 0, 0, 0, mas também tem, por exemplo, a solução trivial menos 1, 1, 1 e a solução trivial menos 2020, 2020, 2020. Tem um número infinito de soluções, sempre da forma menos t, t, t. E era isto. É este o encerramento do capítulo de sistemas. Só para vocês não considerarem o tempo totalmente perdido a assistirem a este vídeo. Isto realmente são ideias básicas. Os sistemas homogéneos são sistemas que vão aparecer depois muito na evolução, mais à frente, os valores próprios e os vetores próprios de uma matriz, uma coisa já muito avançada, que vocês vão encontrar, os que fizerem, a maioria de vocês farão, em mestrados e doutorados, em álgebra já relativamente avançada. Na álgebra linear, estes assuntos são dados. Na álgebra linear universitária, estes assuntos são dados. Valores próprios e vetores próprios vão ser aplicações para a resolução destes sistemas homogéneos, mas verdadeiramente aplicação prática, com utilidade prática para resolver problemas sérios, vocês só encontram ao nível das pós-graduações. E era o essencial do capítulo. Como eu disse, só para não considerarem o tempo totalmente perdido, vamos resolver um exercício. O exercício 50, eu circulei-o aqui, se eu reencontro. Exercício 32. O exercício 32, que é um exercício típico de Enem. Nível médio, portanto, um exercício nem muito difícil, nem muito fácil. Eu diria que quem tem dificuldades a português, como é o meu caso, eu sou disléxico e a língua portuguesa sempre me fez bastante confusão. Eu nunca me sentia à vontade com a língua portuguesa, e as outras também não, mas a língua portuguesa é pior, porque é a língua de trabalho. O exercício 32 levanta-me algumas dificuldades, que é a parte da interpretação. Mas é o exercício típico de Enem, a chamada transferência de conhecimentos, que é aquela ideia de que eles tiveram a aprender isto tudo muito formal, tiveram a aprender, eu vou falar assim de maneira mais afetada. Eles andaram a aprender isto de maneira muito matemática, que eles aprendem e não têm aplicação nenhuma.
Eles andaram a aprender isto tudo muito formal, andaram a aprender a resolver equações, determinantes, métodos de escalonamento, mas depois na prática não sabem fazer nada. Pois bem, como nós na prática não sabemos fazer nada, vamos resolver o exercício 32. Então, vamos ver se toda a teoria, toda a parte abstrata que nós aprendemos da resolução de sistemas é agora útil para resolver o exercício 32, que é um caso prático. Então, um casal de namorados jantou num fast food de cozinha árabe 3 vezes no mesmo mês. 3 vezes no mesmo mês. Então, o que é que eles comem? Na primeira noite, comeram 2 quibes. Então, eles comem, vou chamar a X o preço do quibe. Não é dito o preço das coisas. É dita a conta, mas não é dito o preço das coisas. Então, X vai ser o quibe e eles comeram. Eu já estou a montar o exercício, porque já o vi antes, vocês estão a vê-los pela primeira vez. Na primeira noite consumiram 2 quibes, 5 esfirras e 2 sucos. Portanto, o preço do quibe, X reais. X reais para o quibe. Y reais para a esfirra e Z reais para o suco. Já desmontando o exercício, porque já sei que vão comer a mesma coisa, já li o exercício. Eles comem sempre a mesma coisa. Comem quibes, esfirras e sucos. Quibes, esfirras e sucos, quibes, esfirras e sucos. Qual o preço unitário do quibe, da esfirra e do suco? Então, o que é que eles comeram no primeiro dia? No primeiro dia comeram, então, 2 quibes, 5 esfirras e 2 sucos. 2 quibes, 5 esfirras e 2 sucos. E pagaram 32 reais. No segundo dia, comeram, na segunda noite, 3 quibes, 6 esfirras e 3 sucos gordos. E pagaram 44,70. Na terceira noite, consumiram 2 quibes, 10 esfirras. Agora é que está. 10 esfirras. Ninguém come 10 esfirras. E 3 sucos gordos. E pagaram 49 reais. E claro, a pergunta é quanto é que é o quibe, quanto é que é a esfirra e quanto é que é o suco. Ok. Isto é duro. Chatinho de resolver. Apetece utilizar a regra de Kramer. Apetece mesmo utilizar a regra de Kramer. Porque resolver isto sem a regra de Kramer vai ser bonito. 2, 5, 2. 2 quibes, 5 esfirras, 2 sucos. Segunda noite, 3 quibes, 6 esfirras. E 3 sucos. 2 quibes, 10 esfirras e 3 sucos. Ok. Vou tentar ver aqui uma maneira de resolver isto mais fácil, sem ser preciso trabalhar com frações. Mas não tem jeito. Então, método de escalonamento, temos que dividir a de cima por 2. Portanto, a matriz aumentada vai ser 2, 5, 2, 3, 6, 3, 2, 10, 3, aumentada pelo termo independente 32, 44, 7 e 49. Vamos rezar para que isto não fique muito ruim. Vamos dividir a primeira por 2. Portanto, fica 1, 2,5, 1, 32 a dividir por 2 dá 18. Segunda equação pode ser dividida por 3. Vai facilitar se eu dividir a segunda equação por 3. 44 dá alguma coisa?
Não dá nada de especial, portanto não vou dividir por 3. Então, segunda equação, 3, 6, 3, 44, 7. Terceira equação, 2, 10, 3, 49. Multiplicando a primeira equação por menos 3, dá menos 3, menos 7,5, menos 3, menos 40, 3 vezes 24, menos 54. Porquê é que estou a multiplicar por menos 3? Porque depois vou anular o 3 de baixo. Portanto, tenho que multiplicar pelo simétrico do que está em baixo, porque o meu objetivo agora é, matematicamente, anular este e depois anular este. Não é? Este pivô fica sozinho e depois, quando tiver um pivô aqui, ele também fica sozinho. E a matriz vai ficar escalonada. Então, primeiro tenho que anular este 3. Para anular este 3, então 3, 6, 3, 44, 7, 2, 10, 3, 49. E fico com... Portanto, a de baixo vai ficar 0. 7,5 com 6 dá menos 1,5. Menos 3 com 3 dá 0. Olha, correu bem. Correu bem. E 44, 7 com 54 dá mais 10,7. A primeira equação pode voltar ao que estava. Posso voltar a dividir por 3. E, portanto, fica 1, 2,5. 1, 2,5. 1, 2,5. Onde é que está? Está aqui. 1, 2,5. 1, 2,5. 1, 18. E a de baixo continua. 2, 10, 3, 49. Agora vou multiplicar a de cima por menos 2. Menos 2. Menos 5. Menos 2. Erro. 18, 32 a dividir por... Não dá 18, dá 16. 16. E, portanto, aqui não é 54, é 48. 48, 44,5. Já estava ali outro erro. Cometo imensos erros, sou imensamente distraído. 48 com 44,7 dá 3,3. Menos 3,3. Não é? 3,3. 3,3. Exato. Ok. E então, voltando. 49, 32. Portanto, não é 18, mas sim... 16. Como é que eu descobri o erro? Eu descobri o erro porque agora, quando multipliquei 18, deu-me 36. Ora, não pode ser. Eu tenho que voltar a ter 252. Portanto, tenho 252. Portanto, vou ter que ter menos 32. Porque multipliquei por 2. Menos 2, aliás. Para anular o 2 que estava aqui em baixo. Agora sim. 32, 16. 3 vezes 16, 48. Recupera 16, porque volta a dividir para recuperar a equação original. O pivô desapareceu aqui, recupero novamente, invertendo a operação. E agora multiplicando por menos 2, menos 32. E fica 0, menos 1,5, 0, menos 3,3. E agora, somando, 2... Guardando ainda, antes de somar, fazer mais uma operação, para isso ficar evidente aqui, 49. E temos, somando agora, 2 com 2, 0. 5 com 10, 5. 3 com 2, 1. E 32 com 49
dá 17. Primeira equação pode voltar à forma original. 1, 2,5, 1, 16. E a equação do meio, 0. Ora, aqui posso dividir por 1,5. Se eu dividir por 1,5... isto dá... Portanto, multiplico por 2 e divido por 3. Multiplicando por 2 dá 6, 6. Dividindo por 3 dá 3, 2. Portanto, 1, 0, 3,2. Façam na máquina, façam a conta. Menos 3,3 a dividir por menos 1,5. Isto dá 3,1? Não dá, não. 6,6. 2,3. Sim, aqui é. Vou tentar fazer conta de cabeça. 2,3. Fazer aqui um truque matemático. Truque matemático aqui, que foi multiplicar por 3. O que eu fiz foi multiplicar por 2, aliás. Isto fica aqui 3. E aqui fica multiplicado por menos 2 para trocar os sinais. 6, multiplicando por 2, 6,6. Agora divido por 3. Dá 33 a dividir por 6 dá 2, a dividir por 3 dá 2,2. Portanto, 2,2 é assim? Acho que sim. Não gosto de trabalhar com casas sem máquina de calcular, e a trabalhar com casas decimais é muito complicado. Mas creio que é isto. Ora, multiplicando por 2 dá 6,6, dividindo por 3 dá 2,2. Perfeito. Então já sabemos o preço da esfirra, não é? Cada esfirra custa 2,2. Então, já podíamos encerrar inclusive o exercício. Já sabemos uma das variáveis, mas ainda não está completamente escalonado. Tenho que multiplicar por menos 5 aqui para anular esta. Então, multiplicando por menos 5... Bem, espero não me ter enganado muitas vezes, porque se me enganar vou ter que gravar isto outra vez. Multiplicando então por menos 5, fica 1, 2,5, 1... E vai ser quase um milagre se isto estiver certo. 0, multiplicando por menos 5, 0. Ora, menos 5 aqui, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 2, 10, dá 6. Multiplicando por 5, 5 vezes 2,2, dá 6 não, dá 11. 5 vezes 2,2 dá 11. E a de baixo fica 0, 5, 1, 17. Então agora sim, somando. 1, 2,5, 1, 0. Aqui não vou colocar já, vou fazer a primeira soma. Este com este, portanto, somando estas duas. 0, 0, 1. E já também temos o preço do suco. 11 e 17 dá 6. E fica, voltando a recuperar, 0, 1, 0, 2,2. E a de cima, 16. Isto está praticamente resolvido. Está praticamente resolvido. Passamos de novo à forma de sistema, porque já está escalonado. Já está escalonado. O escalonamento está feito, não é? Está em escadinha já. Então vai ser x mais 2,5y mais z igual a 16. Y igual a 2,2. E z igual a 6.
Ok, já não é preciso substituir na de cima porque já está aqui com z igual a 0, portanto está feito. Temos é que substituir na outra de cima. Z igual a 6 fica x mais 2,5 vezes 2,2 mais 6 igual a 16. E aqui vou deixar ficar estas duas em stand-by. Então, temos a solução. Z igual a 6, y igual a 2,2. E aqui vamos fazer esta conta. Ora, isto é vezes 2. Vezes 2 dá 11, não é? Dividir por 2 dá 5,5. Será? Ou 6? 2,2 é 5,5. Isto aqui dá 5,5. Esta conta aqui dá 5,5. 5,5 com 6 dá 11,5. 11,5 passa para o lado de lá. 16 menos 11,5 dá 4,5. Portanto, x igual a 4,5. Está feito. Na verdade, isto aqui em baixo estava praticamente feito. Que era uma questão de fazer estas contas aqui. E, portanto, se o cálculo mental, não sei se não me enganei em alguma coisa, 2,5 vezes 2,2, y igual a 2,2, z igual a 6. Portanto, solução, preço do quibe é 4,5 reais. O preço da esfirra é 2,20 reais. E o preço do suco é 6 reais. Está certo? Talvez. Sei lá. Será que está certo? Depois de tudo isto? Não sei. Substituir. Ora, com duas... Vamos lá, então. 2 quibes. Aqui dá 9 reais. 5 esfirras. Ora, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. Dá 11 reais. 3 sucos. Ora, 3 sucos custa 6, 18 reais. 9 e 11, 20. 20 com 18, 32. Portanto, a primeira, valida. Segunda, 3 quibes. Ora, 3 quibes dá 12, 13, 50. 6 esfirras. 6,2, 12. 6,2, 12. Portanto, dá 13,2. 13 reais e 20. E 3 sucos, 18. Ora, 13 mais 13, 26. 26 com 18, 36. 44. E agora os 7 centavos, os 70 centavos vêm dos 50 centavos daqui mais os 20 centavos daqui. Portanto, está certo. Também está certo. E a última, 2 quibes, portanto, novamente 9 reais. 10 esfirras. 22 reais de esfirras. Devem ter levado esfirras para casa. 22 reais de esfirras e 3 sucos, 18. Ora, 9 e 22, não é mais fácil daqui. 18 com 22 dá 40, 40 com 9, 49. E também está certo. Portanto, apesar de todos os problemas aqui no cálculo mental, por causa da maldita vírgula e dos malditos números decimais, que não são nenhum problema quando se está a trabalhar com máquina calcular, não, isto apenas é um problema. A vírgula é apenas um problema quando se está a fazer cálculo mental, não quando está a fazer cálculo automático. Para as máquinas é indiferente que tenha vírgula ou não tenha vírgula. Portanto, os métodos automáticos de resolução de sistemas para um método
pegava o método, pega este método de escalonamento, se for automático, não é? Se for uma máquina a fazê-lo, faz isto com a mesma facilidade com que faz números inteiros. Nós é que não. Nós humanos temos mais dificuldade. De qualquer forma, como viram o método a funcionar. Primeiro eliminámos os que estavam abaixo, depois eliminámos os que estavam abaixo, depois substituímos novamente para o sistema e recuperámos rapidamente a solução. Fechámos por aqui. Vou pensar como é que vai ser a continuação. Em princípio será geometria espacial e deixar a trigonometria, que é importantíssima, para esperar que tenhamos aulas presenciais já a partir de junho. Espero eu que haja bom senso. E se assim, avançaremos para a trigonometria presencial. Se não, logo se vê. Quanto à próxima continuação, os assuntos de continuação, em princípio, será geometria espacial. Se quiserem pronunciar-se, se quiserem comentar, se quiserem mandar mensagem a escolher outro assunto ou a propor outro assunto, a discordar ou a concordar, façam um favor.